Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimadas almas, estamos celebrando aqui, completando os domingos que restaram da Epifania. Por isso os textos são do quarto domingo, como lhes dizia antes da Santa Missa. Na epístola de hoje, São Paulo vai facilitar a vida como já havia feito nosso Senhor. E nosso Senhor disse que o amor ao próximo, amarás o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, era o resumo de toda a lei e dos profetas. Então, a tal ponto que Santo Agostinho diz, quem guardar o primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas e faça o que quiser. É o resumo dos 10, o amor a Deus e ao próximo. Mas tem um problema aqui. Nós sempre seremos devedores referente à caridade para com o próximo. Não por deficiência, porque não amamos, pode ser também. É porque às vezes nós não sabemos retribuir o bem que recebemos do próximo. Por isso, falando do próximo mais próximo, os nossos pais, a nossa pátria, nós sempre seremos devedores. Então, temos que aí sempre andar numa dívida, não de deficiência. Por isso devemos amar o próximo como a nós mesmos, no mais estrito do amor. Que não é só, tem que ter afeto, sim, aos próximos mais próximos. Mas no fundo do fundo das contas, a educação e os bons costumes fazem com que possamos tratar o próximo como ele deve ser tratado. Muitas das vezes também a falta de caridade que existe, e esse aqui é um defeito típico dos tradicionalistas, chamamos assim, os católicos, hein? Nós. É porque na tentativa de colocarmos a ordem, isso acontece muito nas casas, nós extrapolamos com uma crueldade, que é um rigor que se converte na crueldade. Não necessariamente em violência, mas às vezes o amor está meio gélido. É muito correto, pelo amor de Deus, sabemos, todos somos crianças, que somos inclinados ao mal, e é muito importante vir a correção dos pais, a cada um segundo o que merecer. Desde a voz mais firme, do olhar dilacerante, à nossa querida e estimada vara de correção. É muito bem-vinda. E diz a Sagrada Escritura, quem é o pai que ama o filho usa com frequência a vara. Sim. Mas quando vemos o amor dos nossos pais, aí nós entendemos a vara, o beliscão, o olhar e tudo. E a meu ver, falta amor nessas famílias, hein? Falta caridade. Por que adianta estarmos na retidão moral estrita, suas crianças estarem estáticas no banco aqui, silenciosas, como esperamos um dia, se não tem amor, senhores? Se isso não for por amor a Deus, não serve para nada. O padre vai ficar menos irritado, mas para que serve? Isso não salva a alma de ninguém. Se os seus filhos não respondem, parabéns, não pode responder aos pais. Mas se não for por amor a Deus, quando eles crescerem, vão responder todos os demais. Se eles são educados ali, sabem comer direitinho, com todos os talheres diante do rei Carlos da Inglaterra, vai receber ali toda a formalidade da coisa, mas se não for por amor ao próximo, e ao próximo por amor a Deus, isso não serve de absolutamente nada mais do que um formalismo sem alma. Então temos que amar. O nosso rigor, a nossa correção, as nossas exortações, a vara disciplinar deve recair por amor, a alma, a salvação. Porque senão, Senhor, tudo é debalde, em vão. E se esfuma com uma fumaça ao vento, com o ligeiro crescimento
quando chegarem na adolescência, o mundo vai os engolir. O diabo, Satanás, ele não consegue engolir duas virtudes: a caridade e a humildade. O resto, ele é esperto em dissimular. A virtude da religião, a virtude da fortaleza, a penitência, inclusive. Olhem para a Ásia, os monges tibetanos comem arroz, hein? Nada mais do que isso. E tem jejuns demorados, mas humildade e caridade nunca, jamais o diabo conseguiu imitar. E são duas virtudes que nosso Senhor insistiu extremadamente. Então, toda a nossa aplicação moral, toda a ação disciplinar recai sobre o quê? O amor à alma do próximo. Então, temos que dosar o rigor com amor, assim não vira rigorismo, aí vamos desembocar no que já aconteceu dentro da igreja. O rigorismo sem caridade se chama jansenismo, que plantou o terror e esfriou o amor a Deus nas almas. Agora, no evangelho de hoje, nós, nesses breves versículos, nós vemos nosso Senhor excitar a confiança. Esse evangelho é belo, deveríamos lê-lo antes de dormir ou acordar todos os dias, ou algumas vezes na semana. Nosso Senhor está numa barca, seguramente no mar da Galileia, e os seus discípulos vão acompanhá-lo. Nosso Senhor é muito disciplinar na sua conduta, vai dormir. Não sabemos que horário, hein? Sei que é onde o padre está, ninguém dorme, mas nosso Senhor foi dormir. Vamos corrigir isso, vamos dormir cedo. Os apóstolos puxando os seus remos, sabe Deus como, as suas redes, vem uma tempestade e entra água no barco, vamos afundar. Aí começa a falta de fé. Se nosso Senhor está dormindo, Ele não deixa de ser Deus por dormir. Ele não deixa de ter o poder de ressuscitar os mortos porque está dormindo, de limpar os leprosos porque está dormindo, porque Ele segue sendo Deus. Aqui começa o problema. Antes da água entrar no barco, o princípio para afundar a barca foi a falta de confiança. Às vezes, senhores, por falta de catecismo, nós confundimos a falta de fé com a falta de confiança. A distinção é sutil, mas não é a mesma coisa. Falta de fé é duvidar de verdades ensinadas por nosso Senhor. Agora, a falta de confiança, é verdade que em latim confide, ou seja, o exercício da fé é confiança. Nosso Senhor é infalível quando ensinou, nosso Senhor é infalível nos auxílios que prometeu, com a mesma infalibilidade. Agora, a alma fiel, não tão fiel, acaba desconfiando dos auxílios de Deus, e não da teologia no sentido teórico, mas sim na prática da fé. Porque vemos a Deus dormindo e o nosso barco está cheio de água. No sentido próprio, o barco é a igreja, que entrou água muitas vezes. A barca de São Pedro sempre esteve baixo as tempestades. É só olhar que vão crucificar o chefe do barco. Depois, dentre os primeiros diáconos, Nicolau, muito infeliz, o primeiro herege da história da igreja. Depois vem o gnosticismo, vai estragar aí os primeiros séculos, monofisismo e arianismo e vários ismos aí deploráveis. Então a barca de São Pedro sempre esteve baixo as tempestades. E nosso Senhor aparentemente dormindo. Por quê? Porque se usamos da nossa fé, se exercitamos a nossa fé, nosso Senhor silencioso e falando não muda absolutamente nada.
Ele dormindo ou caminhando por Jerusalém é o mesmo Deus. Do alto da cruz, no sepulcro, o glorioso ressuscitado é o mesmo Senhor, com o mesmo poder, com a mesma majestade. Então, nosso Senhor dormiu no barco de São Pedro para nos deixar claro que a igreja militante não terá continuamente intervenções divinas. Por isso nós não vemos muitos milagres, hein? Temos 2000 anos de religião. Quem acabou com a heresia? A pregação do Evangelho. Concílios e algumas espadas. Forças humanas auxiliadas por Deus. Mas agora esperar que nosso Senhor estrale o dedo e resolva tudo, inclusive o que se supõe da nossa confiança, nosso Senhor estará dormindo. E como vemos isso? Porque os apóstolos, segundo o texto sagrado, foi acordar nosso Senhor. Senhor, salva-nos porque perecemos. E qual foi a resposta que ouviram? Homens de pouca fé. Quem está com Jesus, nosso Senhor e Deus, não pode temer, mesmo que a água chegue ou ultrapasse o nosso pescoço. Isso daqui pode ser a grande ou tribulação do anticristo, quando vier. Pode ser a invasão comunista, quando aconteceu em vários países. Pode ser a apostasia, a perseguição dos também. Pode ser os problemas da vida, sejam quais forem, qualquer um deles. Tudo que tenta nos afogar. Se nós estamos com o nosso Senhor, quer silenciado, quer falando, quer andando, quer crucificado, quer sepultado, ou do jeito que ele estiver, segue sendo nosso Deus. Então, senhores, aqui nos fica a lição, porque muitas vezes é verdade que nessa crise da igreja, com o passar dos anos, morrem-se os eclesiásticos, parece que a nova doutrina se implanta a tal ponto de não termos mais os velhos que viram. Não temos, estão morrendo todos. Então essa geração não vai ter lembrança de alguém que viu a igreja em plena paz e a todo vapor. Nós ouvimos falar, não vimos, e estes nem ouvirão falar mais. É verdade que esperamos uma intervenção de Deus, porque tem coisas que competem a Deus. Sim, e Ele sempre as faz. É fiel ao seu trabalho, ao seu serviço. Mas as que competem a nós, Deus não fará. E sempre, no Evangelho vemos nosso Senhor exigir a fé e a confiança. Quando limpou os leprosos, a tua fé te curou, vai em paz. Sempre exigindo a fé, porque a fé gera confiança. Se nós cremos na verdade suprema, infalível de Deus, nós cremos também nos auxílios infalíveis de Deus. Então nós não precisamos esperar que caia um raio. Se for necessário, cairá e matará cada modernista, se Deus assim o aprover. Agora eu tenho que dar ideias para Deus. Se eu estou dando ideias para Deus, é sinal que eu sei mais do que Deus. Aí falta fé, porque Deus é a sabedoria, a verdade suprema. Ninguém é seu conselheiro. Agora, de nossa parte, o que? Guardar a fé. Não deixar que inovem, adulterem, atrofiem o evangelho e o magistério perene da igreja. E a mesma coisa serve para a nossa vida. O nosso problema, os nossos problemas, não podem ser maior do que o nosso Deus. Não podem. E ao não serem maior que nosso Deus, nosso Senhor, no seu silêncio, resolve tudo. Não precisamos acordar, por assim dizer, a Deus, que em realidade não está dormindo. Só está silencioso. Então temos que ter confiança. E todas as vezes que formos, como os apóstolos, acordar, não estou dizendo que não devemos ir aos pés de Nosso Senhor, devemos rezar sem cessar, mas esperar aquela intervenção de Deus especialíssima, miraculosa, não precisa, porque se for necessário, o bom Deus o fará. Então nosso Senhor se levanta
e increpa os ventos e o mar, e vem a bonança. E aqui nós temos duas outras coisas a considerar. Primeiro, acorda o nosso Senhor e pede para que nosso Senhor o salve. Então nós vemos aqui um problema que também é o nosso. Nós não confiamos na prática, mas como temos a fé, na teoria nós sabemos que Ele pode resolver os nossos problemas. Então, qual é o problema? É a falta de exercício da fé que conhecemos pela doutrina. É o mesmo caso dos apóstolos. Porque eles não chamaram nem a Simão e nem a Tadeu, nem Bartolomeu e nem André. Chamaram nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele tem poder de fazer alguma coisa em alto mar. Então, ao pedir ajuda, os apóstolos estão fazendo um assentimento. Ele pode resolver. Salva-nos, Senhor, porque perecemos. Agora, o modus operandi, que é o criticável, não precisamos acordar a Deus. Quem está com Deus não conhecerá o fracasso. Nem o pecado engolirá a nossa alma, nem este mundo vai destruir a obra de nosso Senhor, nem a apostasia geral conseguirá arrastar as almas que querem ser fiéis a Deus. Por quê? Porque Ele prometeu, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então é a sua presença que nos preserva do mal. É a sua presença que nos protege e não necessariamente ter que ouvir a voz das suas palavras. Porque o que Ele disse, o que precisou, segundo o seu desígnio, dito está. Então, por isso, senhores, nós não somos carismáticos. Nós não precisamos ouvir uma voz interior que me diga tal coisa. Não precisamos disso. Aí tem almas místicas que ouvem nosso Senhor, é verdade, mas são exceções de muitas exceções, e se colocarmos o discernimento do Espírito, são pouquíssimas. E isso serve mais para elas do que para nós, hein? Nós precisamos da doutrina, é evangelho que precisamos, é magistério da igreja. Não preciso ouvir uma voz interior que me mova a fazer tal coisa. Não, nosso Senhor já disse tudo para todos que desejamos, necessitamos, precisamos ouvir, está dito. 4 evangelhos e um magistério perene de 2000 anos. Nada mais do que isso. Então, senhores, concluindo, revisamos, temos que revisar nosso modus operandi para com o nosso Deus. Será se estamos querendo acordar e falar, Senhor, faça aí o seu trabalho que estamos mal? Atrevimento de alma. Dos apóstolos, que eles me perdoem, que estão no céu, antes que caiam 12 raios sobre nós. Mas sim, a fé nos diz, Deus está aqui, não temos nada. E Ele prometeu, repito, são palavras de nosso Senhor, estarei convosco até. O até supõe o inclusive, a consumação dos séculos. E muitas vezes nós andamos como se Deus não estivesse perto de nós. Isso serve para todos os problemas. Não queremos ser inconveniente, mas está no tema e vamos comentar a respeito, e eu concluo com isso de fato. Todas as pessoas na história da igreja que tentaram ser a solução de algum problema, elas agravaram o problema e morreram sem ver a menor solução. Todas. Eu vou ao problema mais grave que existiu na cristandade, Lutero. A cristandade tinha suas dificuldades, sim. A igreja, os eclesiásticos precisavam de reforma? Precisavam. Era necessário. Aí o que aconteceu? Este infeliz, muito infeliz, resolveu ser o quê? A solução. O que ele fez? Um problema mais grave. Ele morreu e sabe Deus onde estará. Segundo suas obras, no quinto dos infernos. Então ele foi um problema para ele sem solução, tem tudo para estar lá, sabe Deus, não quero entrar nos arquivos secretos do Altíssimo, não me compete.
Mas nós vemos que a cristandade apodreceu desde a presença desse sujeito que acreditou ser a solução da crise que a igreja enfrentou naquele século XVI complexo. Nos tempos modernos, veio o Concílio Vaticano II, onde suscitaram muitos problemas, e a começar por aqueles que achavam que eram a solução deles. Não estou aqui para canonizar ninguém, mas em todo caso tenho gratidão. Uma alma humilde, em realidade duas almas humildes, eclesiásticas, que merecem todo o respeito, Dom Antônio de Castro Maia, que descanse em paz, e Monsenhor Lefebvre, Dom Lefebvre, que descanse em paz. Nenhum deles acreditaram que iam resolver a crise da igreja. Nenhum dos dois. Só fizeram transmitir o que eles haviam recebido quando a igreja estava em plena sanidade eclesiástica. Não inventaram nada. Nada. Podiam dizer como São Paulo, eu transmiti o que eu recebi. Verdade que tem divergências teológicas, o passar do tempo, a crise se agrava, eles morreram há um bom tempo, e a coisa não é a mesma. Mas todos aqueles que se levantaram como uma solução, fracassaram e deixaram um fracasso talvez irremediável, salvo uma intervenção de um Papa digno deste nome. Aí nós temos, por exemplo, Dr. Plínio Correia de Oliveira, TFP, ou que hoje sei lá o que será. Ele acreditou ser a solução da decadência da sociedade brasileira. Ele morreu, que Deus o tenha, onde merecer. O Brasil mudou com a sua presença? Absolutamente nada. Ele morre, tem um cisma dentro da associação dele, gera João Clá, que morreu 2 dias atrás, que descanse em paz, onde merecer, fundou os Arautos. Com a ideia de também converter a sociedade e implantar o reino de Maria. Ele morreu, senhores. Deixou uma coisa estranha chamada Arautos, e a igreja não ficou nem um pouquinho melhor, mas ficou muito pior do que estava, graças à sua presença fanática, com uma ideia de um reino de Maria vindo de Plínio, que não existe na fé católica. A mesma coisa podemos dizer das variantes do sede-vacantismo. Não reconhecer um herege é próprio de um católico. Precisamos somente do Evangelho, magistério perene da igreja, 2 dedinhos de testa, vemos um herege, esse infeliz não é católico. Seja quem for. Não preciso de uma inquisição e vê-lo arder numa fogueira para saber, não, ele é um herege. Negou uma verdade de fé, não é católico. Pode ser o bispo, pode ser o papa, pode ser o padre, pode ser o teólogo, pode ser o homem do campo, há uma criança com uso de razão. Negou uma verdade de fé, não é católico. O que podemos fazer contra isso? Manter nossa fé. A ovelha com sarna automaticamente se aparta do rebanho, porque quem nega uma verdade de fé não faz parte do corpo místico de Cristo, e a nossa vida segue católica, apostólica e romana, como desde o batismo sempre foi. E diante dessa apostasia geral, quem pode ir a Roma, expulsar aquela gente infeliz, herege, todos, e colocar um Papa católico ali dentro? Nós não temos este poder. Ninguém tem esse poder. Nós estamos falando de uma sociedade, a igreja não é a Gaviões da Fiel, pelo amor de Deus, um grêmio de gente humana que quer fazer o que quer e a maioria prevalece. Não é isso, é uma sociedade humana, divina, tem uma estrutura hierárquica. Então nos apartamos do herege e seguimos guardando a nossa fé. Então também tem gente, agora no Brasil presente alguns, que querem eleger um Papa. Mas o engraçado e lamentável é que esta gente tem um monte de papas soltos, falsos todos, pelo amor de Deus. Um chamado Maicon, que morreu, o Papa Maicon.
Morreu pobre. Quem acreditava nele? A mãe dele e 2 padres. Melhorou a igreja? Porque era falso. Um papa verdadeiro pode estar debaixo da ponte, na prisão, no calabouço, mas é Cristo na terra e a igreja segue avante. Um falso, nada muda. É um cadáver. O que faz um cadáver? Apodrece. E é isso que nós vemos. E o que podemos fazer nesse estado? Rezar, os mandamentos seguem em vigor, o magistério perene não morre e devemos guardar nossa fé. Nosso Senhor não vai perguntar para os senhores, nem para mim. Fizeram um conclave? Elegeram um papa segundo meu nome? Não vai, porque não nos compete. Agora nosso Senhor vai perguntar ao catecismo. Primeiro mandamento, meu filho. Como você foi como pai, como padre, como cuidou das almas que estavam baixo seu cuidado? Sim. Então, senhores, tudo isso é o quê? Falta de confiança em Deus também. A solução dos problemas que depende de Deus, a Deus compete. E a solução dos problemas que depende de nós, arregaçar as mangas e mãos à obra, com a graça de Deus sempre. Então, tenhamos confiança em Deus. Confiança sadia. Esses que mencionei, poderia passar um mês dizendo nomes que acreditaram ser a solução dos problemas na igreja e na sociedade, vão morrer e vão deixar um problema maior. E se nós fizermos o mesmo, vamos também nos agregar à ladainha lamentável daqueles que achavam que era a solução dos problemas que competem somente a Deus resolver. E por outro lado, os problemas que nos competem ficam o quê? Quietos, maquiados, porque é mais honroso ou heróico aparentar ser um herói da fé, o salvador da igreja, do que estar ali de joelho em penitência tentando aplacar a ira do Altíssimo. Então, senhores, pobres desses heróis, porque são falsos, que cairão no juízo de Deus, todos nós ali passaremos, e aí ouvirão de Deus a seguinte sentença: eu sou Deus, e os senhores tentaram ser deuses, são ídolos, e apartai-vos de mim, malditos, porque a minha glória não darei a outro. Por isso não precisamos despertar Deus que não dorme, a sua presença abarca tudo, até no inferno tem certa presença de Deus, e nada, absolutamente nada, sai do governo de Deus. E temos que confiar nisso, e aí vamos ver se acalmar os ventos também, e a grande bonança da presença de Deus reinante nas almas confiantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.